Olá, empresário, olá, futuro empreendedor, sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os 3 tipos de capital que toda empresa necessita. E para a gente ir direto ao ponto, como você já sabe, nesse videocast a gente deixa o vídeo no canal do YouTube, transforma às vezes aí um pedacinho deles em nuggets, que a gente chama, né? Pequenos vídeos aí para as plataformas digitais, e o áudio a gente transforma no podcast que vai para as plataformas como iTunes, como Spotify, como Google Podcast. Então, se você quiser ver os vídeos, assista pelo YouTube. Se você quiser escutar apenas os áudios, pode escutar pelas principais plataformas digitais. Então, vamos embora lá. Direto aí ao ponto. O primeiro tipo de capital, né, que toda empresa necessita é o capital financeiro. Quando a gente começa uma empresa, ou pelo menos deveria pensar dessa forma, né, a gente deveria pensar num dinheiro, né, ou num capital para fazer o investimento, ou seja, para montar, se fosse um escritório, uma fábrica, qualquer coisa, para montar a estrutura, né, porque é o dinheiro que vai voltar daqui a um tempo, né, é aquele famoso retorno sobre o investimento. Em quanto tempo aquele dinheiro que eu investi para montar o escritório, comprar móveis, colocar tudo certinho para funcionar, vai voltar para mim. Esse período a gente chama de período de retorno sobre investimento. E esse capital financeiro, né, que é aquele capital que a gente geralmente aporta na empresa, ele é muito importante porque ele vai fazer com que você tenha aí um respiro inicial para colocar as ordens, né, as coisas em ordem, né, vamos dizer assim. Ele vai ser o montante, e aí o terceiro capital é um capital complementar a esse aí que eu vou falar daqui a pouquinho. É um capital financeiro que vai fazer com que você possa utilizar tanto parte dele já para você montar a sua estrutura, contratar os primeiros colaboradores, comprar os primeiros estoques, né, os materiais que vão, se você vender produto físico, ok, vai ser todo aquele montante que você vai usar pelo menos durante um primeiro período aí que cada empresa determina o seu, para bancar tudo aquilo que é das receitas e das despesas iniciais por um determinado período, né? Obviamente, depois de um certo período, não é mais o capital financeiro com que a gente conta. É o terceiro capital que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas toda empresa precisa do capital financeiro, tanto para iniciar suas operações, quanto para, de vez em quando, poder fazer novos investimentos, ou seja, trazer, por exemplo, um sócio investidor, um sócio que, além de pagar as cotas, ele vai trabalhar em conjunto, se você quiser fazer um investimento pegando um empréstimo bancário, todo esse capital financeiro, né, que vai servir em cada momento da sua empresa, você vai pensar a respeito dele para uma determinada coisa. No capital financeiro, pessoal, a gente tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, quando a gente está abrindo um negócio, ou nos primeiros meses ali, porque a gente não deve gastar todo o capital que a gente tem. Gevandro, eu vou abrir uma empresa, eu tenho aqui 300 mil reais, então você tem que tirar parte desses 300 mil para fazer uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, e parte desses 300 mil você utilizar como investimento, como capital financeiro para investir na sua empresa, comprar os seus móveis. Mas aí o 300 mil não vai dar. Então você não vai ter esse outro capital que eu vou falar daqui a pouco. Investir todo o seu capital financeiro na sua empresa e não ter nem um tostão, nem um centavo para depois você movimentar as coisas, fica bastante complicado. E esse é um dos erros que muitos empresários cometem. E o segundo problema que às vezes acontece com o capital financeiro é quando a gente depende ou de sócio, ou mais principalmente de banco, e não consegue fazer com que esse capital financeiro que é aportado dentro da empresa possa fazer com que você gire o seu fluxo de caixa normal e você possa pagar esse capital financeiro em algum período e ainda ter lucro. É por isso que muita gente às vezes vai no banco ou pede dinheiro emprestado e sempre fica com dívidas, né? Ou a dívida só vai aumentando. Por quê? Porque ela pega um certo valor de empréstimo, ou entra um sócio e entra com um aporte financeiro, ou um parente seu também, muita gente faz isso, né?
Isso, só que ela precisa, além de comprar um produto, ela precisa pagar todas as despesas fixas e variáveis, comprar o estoque, fazer uma série de coisas, ainda pagar um empréstimo e ainda deveria sobrar um pouquinho, que é o seu lucro. Se isso não acontece, se essa conta você não fez de forma que você possa pagar tudo, pagar o seu empréstimo naquele valor mensal e ainda sobrar um certo lucro, porque sem o lucro você não vai acumular um montante financeiro para você comprar mais estoque e assim fazer o seu caixa girar, né, mensalmente, então não faça a dívida. O grande problema dos empresários, esse segundo problema que eu estou dizendo, é que em se tratando do capital financeiro, eles fazem dívidas em cima de dívidas, seja com parentes, seja em banco, seja com sócio, seja com quem for, até agiotas muitas vezes, infelizmente, né? E não consegue sair desse redemoinho que fica negativo o tempo inteiro e só vai aumentando negativamente, até que a empresa feche, vá à falência, que os bens sejam confiscados e a que a coisa complique. Então, tome muito cuidado com o seu capital financeiro, tanto no investimento, quanto depois para aportes financeiros, seja de sócio, seja de banco, seja de qualquer coisa, né, em forma de empréstimo, para que você consiga tanto pagar o empréstimo, mais as despesas fixas e variáveis, e ainda sobrar um montante, que é o seu lucro, que vai precisar ser acumulado durante os meses para você conseguir, com ele, fazer o seu giro de caixa, vamos dizer assim. O segundo capital que você vai precisar, e que qualquer empresa precisa, é o capital humano. E aí eu divido esse capital humano em dois pilares. O capital humano interno, né, que são seus colaboradores, que são as pessoas que vão trabalhar com você e para você diretamente. Então, tudo que é interno, né, são pessoas que vão estar ali te apoiando a desenvolver o negócio e seguir com o negócio na direção que você indicou. O capital externo, né, humano externo, são todos aqueles prestadores de serviços, fornecedores, conectores, são todas as pessoas, né, e também algumas empresas, mas que tem pessoas lá, obviamente, que vão te apoiar externamente para você também alcançar suas metas. Então, se você tem prestadores de serviço, se você tem parceiros, se você tem fornecedores ou conectores são pessoas que estão ali e que eu vou utilizar delas, obviamente, no bom sentido e no positivo sentido, né, para que eu consiga chegar num possível cliente ou para que aquela pessoa possa me trazer cliente, seja em forma de indicação, cliente direto e assim por diante. Então você vai precisar de capital humano, seja ele interno ou seja ele externo, para fazer a sua empresa crescer. Ah, Gevandro, mas e a sua empresa? A minha empresa é de uma pessoa só, mas mesmo assim, por opção, né? Hoje eu optei, já tive 36 colaboradores, hoje eu optei em ser uma empresa de uma pessoa só e somente trabalhar com capital humano externo. Eu tenho 4 fornecedores de serviço que, à medida que eu lanço um curso, lanço uma mentoria, faço coisas que precisam de mais trabalho, que eu sei que eu não vou dar conta pelo período, né, de um lançamento de um curso, de alguma coisa que eu vou fazer na empresa, eu aciono os meus prestadores de serviço, além de alguns fornecedores, obviamente, e que vão me apoiar a alcançar aqueles resultados incrementais que a gente vai optando em ter ao longo do ano. E o terceiro tipo de capital, que também é muito importante, é o que a gente chama de capital de giro, que complementa aí o primeiro tipo de capital, que é o capital financeiro. O capital de giro é exatamente o capital que vai segurar as ondas da sua empresa, ou seja, que faz exatamente isso, que segura o giro do caixa para que a empresa sobreviva. Existem fórmulas, não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, não é o motivo do vídeo, né? Mas existem algumas fórmulas para se calcular e é bastante simples, mas de uma maneira bem simples e bem objetiva. Ah, Gevandro, mas eu não quero calcular, não sei fazer as contas, não tem problema. Pegue todas as suas despesas fixas e variáveis do mês. Ah, minhas despesas fixas e variáveis dão aí R$25 mil. Multiplica isso por 6. Pode ser por 8, pode ser por 9, tem gente que faz isso por 12, mas no mínimo 6 meses. A ideia do capital de giro é quanto tempo a minha empresa vai aguentar as ondas, pagando todas as contas, inclusive o meu plorabole, todos os impostos, taxas e tudo que eu tenho para pagar, ou seja, despesas fixas e variáveis, quanto tempo eu vou aguentar as ondas pagando tudo sem ter nenhum cliente.
Essa é a conta que você tem que fazer. Ah, Gevandro, mas é muito dinheiro, minhas contas fixas ficam em 30 mil, fixas e variáveis, 30 mil. Se eu for multiplicar isso por 6, vai dar 180 mil, não tem como juntar esse dinheiro. Esse dinheiro já deveria ser o dinheiro que você tirou lá do capital financeiro inicial do investimento que você fez na empresa. Se você não fez isso lá e não juntou esse dinheiro até agora, você vai precisar fazer esse capital de giro aos poucos. Com o quê? Com o lucro que você vai ter. Tira um pouquinho do lucro todo mês, caso a sua empresa esteja dando lucro, e eu espero que esteja, tira um pouquinho do lucro do mês e vai juntando. Coloca ali numa aplicação, peça apoio a alguém que saiba de investimento para você colocar ali num plano de renda fixa, por exemplo, D+1, D-2, do formato que for melhor para que você consiga trabalhar com esse dinheiro. Se você puder deixar ele mais tempo, vai render mais. Se você quiser deixar ele menos tempo, porque você quer movimentá-lo, ele vai render um pouco menos. Mas tenha também esse capital de giro, porque é o capital de giro que vai segurar as ondas da sua empresa por muito tempo. E aí, só para complementar, para inclusive esse vídeo não ficar muito grande, quando a gente fala em capital de giro, tem uma outra coisa que é muito importante você que é empresário, independente do seu negócio, pensar. Muita gente usa, né, da antecipação do cartão e fica rasgando dinheiro ali, não consegue sair desse... né, como se fosse um cachorro correndo atrás do rabo. Todo mês eu antecipo porque eu não consigo pagar as minhas contas. Aí eu compro um produto, por exemplo, e vendo a prazo, aí eu não tenho dinheiro para pagar aquele a prazo. Enfim, ficam as contas um pouco descoordenadas. O que você tem que fazer? Você tem que efetivamente ter um capital de giro que compense isso, né? Que você possa utilizar, inclusive, parte dele no mês para comprar os seus estoques, fazer o seu giro de estoque e receber, né, pagando o seu fornecedor e tendo esse dinheiro sabendo que você vai receber depois, né? Se você conseguir comprar do seu fornecedor pagando à vista, você sabendo que você vai vender parcelado, isso não vai bater as contas, né? Você pagou à vista 10 mil e só vai receber esses 10 mil em 3, 4, 5, 12 vezes, essa conta não vai bater uma certa hora. Se você não tiver esse montante de dinheiro para compensar esse período que você parcelou para o seu cliente, você vai entrar em apuros financeiramente no seu caixa. Então, qual é a ideia? Tentar parcelar com o seu fornecedor o máximo de número de vezes, ou pelo menos o número de vezes iguais àquilo que você está vendendo, tentar vender com um número de parcelas menores, tentar fazer algumas promoções, tirar um pouquinho da sua margem para quem quiser fazer o pagamento à vista. Então tem várias formas de você trabalhar as suas finanças de forma que você consiga obter resultados. Pensando no capital financeiro, pensando no capital humano, pensando principalmente no seu capital de giro, tem várias formas que você precisa aprender a trabalhar com o dinheiro, fazendo uma gestão financeira adequada para que, a partir dessa gestão financeira, você consiga olhar os resultados mensais da sua empresa, tomar as decisões certas, ter aí seja um sistema, seja uma planilha, com relatórios na mão, com dashboard, com gráficos, para você saber interpretar isso da maneira mais adequada possível, porque quem não toma a decisão correta acaba passando por apuros e não sabendo para onde a empresa está indo. Não sabe se tem lucro, se não tem, quanto que é a margem unitária, se é a margem total, se é a margem líquida. As pessoas acabam tendo dúvida e não sabendo o que fazer. Não sabendo o que fazer, não sabendo gerir a parte financeira da sua empresa, muito provavelmente você está deixando de fora um dos processos, que é o financeiro, mais importantes da sua empresa. Não faça isso. Cuide do seu financeiro, porque é um dos processos mais importantes, assim como os demais, né? A gente tem aí 5, 6, 7 processos, a depender do seu modelo de negócio, que são a base, são os pilares essenciais do seu negócio. Cuide muito bem deles para que você tenha o resultado que você deseja. Então, era isso por hoje. Para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de te deixar um convite. Eu já estou abrindo agora, né? Já estão abertas as inscrições para a minha próxima turma de 2022, que vai começar logo no finalzinho de janeiro, início de fevereiro aí. Turma de mentoria consultiva em gestão financeira. Se você quiser participar, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. Você entra em contato comigo, as inscrições já estão abertas. Já eu vou divulgar a landing page no site com todos os detalhes, mas entre em contato comigo para que eu possa entender o seu momento, para que a gente possa conversar, eu possa te mandar também um material explicativo e para que você possa saber se essa é a mentoria ideal para você. O que a gente vai entregar, quantas sessões vão ser, os valores de investimento. É uma mentoria muito curta, muito rápida, focada única e exclusivamente
na gestão do seu processo financeiro. Então, mentoria consultiva em gestão financeira, as inscrições já estão abertas. Se você quiser participar, olha aí o meu WhatsApp, está aqui abaixo desse vídeo, clique aí e entre em contato comigo que eu vou agendar um bate-papo rapidinho com você para entender a sua situação e saber se essa é a melhor mentoria e também o melhor momento para você participar dessa pequena turma, uma turma bastante exclusiva e pequena para que a gente consiga, num espaço bastante curto, ter todos os processos, todos os detalhes do processo financeiro padronizados, detalhados. Eu vou te dar a ferramenta, vou te treinar em finanças para que você consiga efetivamente ter resultado no seu processo financeiro aí na sua empresa. Tá ok, pessoal? Inscrições abertas, mentoria consultiva em gestão financeira. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Um forte abraço, saúde para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.